pessoal, tudo bem? Aqui é o Michel, eu sou contador e sócio na Blue Consult e desenvolvi um projeto chamado Contador Outbound, pensando em vendas ativas para escritórios contábeis. E esse projeto tem muito a ver com o que a gente discute aqui no grupo, porque esse projeto nasceu da nossa necessidade de vender BPO há 1 ano e meio atrás. Em janeiro do ano passado, em janeiro de 2019, quando a gente terminou de fazer a mentoria lá com o Eliandro, a gente teve essa necessidade de, vamos lá, vamos buscar clientes. Na época a gente tinha em torno de 30 clientes contábeis, fizemos um trabalho de upselling com esses clientes contábeis, a gente conseguiu converter uns 20% desses clientes, e aí a gente precisou ir para a rua para vender o BPO, e a gente encontrou as mesmas dificuldades que eu vejo que quem está desenvolvendo o BPO encontra. O BPO é uma ferramenta, ele é uma metodologia que pode ser aplicada de diversas maneiras, sobre diferentes óticas, ele pode focar em diferentes coisas, e aí a gente, quando vai vender o BPO, muitas vezes a gente fica ali focado e entregar para o cliente, mostrar para o cliente tudo aquilo que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer para ele como melhoria. A gente está preocupado em mostrar para o cliente muitas vezes, por exemplo, que o BPO é uma inovação, que você faz ele em 2 ou 3 clientes e tem o resultado X ou Y, mas muitas vezes o BPO, por ter essa amplitude toda, ele necessita de um foco para aquele cliente. Lá atrás, quando a gente iniciou as vendas de BPO, é até interessante porque eu fiz uma apresentação, a apresentação que eu uso até hoje, ficou realmente muito bonita, detalhei cada ponto do BPO, fui atrás de um primeiro cliente, uma rede de postos de combustíveis, pensei, o cara é posto de combustível, ele tem lá Ele tem em torno de 20 e poucos postos, mas eu queria trazer 2 postos que ficavam numa mesma cidade, perto de mim aqui. Eu tinha uma proximidade muito grande com esse dono dessa rede de postos. Pensei, tô pronto, vamos marcar uma reunião com esse cara, eu vou vender BPO para ele hoje. A gente marcou essa primeira reunião, me lembro que foi num sábado, num clube, ele ia almoçar nesse clube e falou, não, vamos almoçar lá comigo, e aí depois a gente conversa, eu tenho interesse em te ouvir. A gente sentou, eu e meu sócio, apresentamos aquela apresentação mais ou menos uns 20 a 30 minutos falando de BPO para ele. E aí no final ele falou assim, não, mas eu tenho a fulana e eu tenho o ciclano, eles estão comigo há muitos anos, eles já fazem esse trabalho, eu sei que eles não fazem assim da melhor forma, mas eu já faço esse trabalho com eles, enfim. Teve lá as objeções deles, na época a gente não soube contornar e a gente veio embora, um pouco distante aqui onde fica essa rede de postos, a gente está em Brasília, essa rede fica em Goiânia. A gente voltou pensando, mas o que faltou aqui? E aí analisando, depois de bater cabeça em alguns dos primeiros clientes, a gente percebeu que a gente estava muito preocupado em mostrar o que a ferramenta é capaz de fazer e pouco preocupado com o que o cliente de fato precisava ser feito no negócio dele. Por exemplo, um restaurante ele está muito mais preocupado com o fechamento de caixa do que, por exemplo, com a emissão de notas fiscais. O restaurante, a dor dele é o fechamento de caixa. Você chega num restaurante e você vai conversar com o cara e fala assim, tudo bom, eu tenho uma solução que lá do meu escritório eu consigo fechar seu caixa, consigo conferir se isso aqui tudo está funcionando redondinho, eu tenho um sistema que a gente pode colocar aqui na frente de caixa, que também vai comunicar com a sua balança, então ao invés de você ter uma pessoa lá na balança e uma no caixa, aquela balança vai ficar do lado do caixa, a balança já vai imprimir, enfim, a gente criou uma solução, por exemplo, no caso dos restaurantes, para que esse cara, muitas vezes ele não sabia nem o que ele estava comprando, mas ele sabia que era uma solução que ia resolver um problema para ele. E aí no primeiro mês eu sempre vendi o BPO com a meta para 3 meses eu chegar no 100% da entrega do trabalho. Então no primeiro mês a gente tinha um objetivo, no segundo mês um segundo objetivo, uma segunda etapa, e no final do terceiro mês eu queria tudo o que eu queria para aquele cliente, eu queria que já tivesse implantado. E aí eu ia fazendo essas reuniões, esses checkpoints com o cliente, e ele ia vendo valor naquilo. E aí isso foi trazendo indicações, foi trazendo novos clientes. Mas por quê? Não porque eu vendi o BPO para ele,
mas porque eu vendi uma solução para ele que eu cheguei nessa solução através do BPO. Isso tira a importância do BPO? Muito pelo contrário, isso aumenta muito a importância do BPO. Porque o BPO ele não é só o BPO, ele é um solucionador de problemas que você pode solucionar os mais, eu diria, infinitos problemas. Você só tem que mostrar isso para o cliente. Então, se você trabalha aí, voltando lá para o cliente que eu fracassei no início, da rede de postos de combustíveis, talvez se eu tivesse falado com ele assim, eu tenho um sistema aqui que eu consigo verificar suas conciliações de cartão, consigo verificar posto de combustível tem encerrante, consigo verificar os encerrantes, consigo verificar se o seu pessoal está de fato trabalhando nos postos, poderia entrar um pouco aí na área de BPO de RH, enfim, eu tinha um monte de coisa que eu poderia levar para ele como solução do que ele de fato precisa, talvez até uma economia com o pessoal, talvez um reaproveitamento de pessoal em outras áreas, enfim, um monte de coisas que de fato iria chamar a atenção dele. Então, quando você for começar a vender BPO, não se preocupa tanto com o BPO. Nós somos técnicos. Claro que você tem que estar super afiado em falar sobre qualquer área dentro da contabilidade, inclusive o BPO, mas se preocupe no que aquele negócio, aquele ramo tem de dor que você pode solucionar. Trazendo um outro exemplo que a gente usa muito aqui são os médicos. A gente tem um BPO que hoje a gente cobra R$500 por esse BPO. Ele é um valor barato pensando no serviço BPO, mas o médico ele tem direito à emissão de 3 notas mensais. A gente vai fazer as conciliações de até 2 contas bancárias e ele não tem caixinha. Então você pensa assim, poxa, R$500, mas é um serviço muito enxuto e eu estou resolvendo um problema enorme do médico, porque eu emito a nota dele, eu entro em contato com o hospital, eu vou lá no hospital e falo assim, tudo bem? Eu sou o contador do doutor fulano de tal, eu que vou emitir as notas, eu queria que você colocasse o meu e-mail aí no faturamento para vocês mandarem direto para mim. O médico ele só vê o dinheiro caindo na conta, quando ele pergunta lá para o pessoal do hospital como é que tá os pagamentos, o pessoal elogia nosso trabalho. Isso fez com que a gente crescesse muito no setor da saúde e assim, simplesmente porque eu estou resolvendo um problema do médico com BPO assim, bem pequeno dentro de tudo que o BPO pode fazer, mas enorme lá pela percepção do cliente. Tranquilo? Espero ter ajudado. Siga a gente lá no Contador Outbound, no Instagram e no YouTube. A gente está sempre colocando informação de contador para contador, focado em venda ativa. Tenho certeza que a gente vai poder somar muito aí. Um abraço.